A paz com todos, todos. A paz de Deus, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, shalom. Todas os cumprimentos e as saudações. E a todos nós dizemos amém. Outros, Deus abençoe, não é assim? Então tá bom, agradecendo sempre a todos, meus queridos, amados irmãos e irmãs, que me seguem aqui nesse quadradinho retangularzinho, né? Dessa plataforma maravilhosa deste YouTube, que nessa quarentena de um ano forçadésima, né? Nos permitiu nos conhecermos, estarmos juntos. Que bom que eu estou aqui, você está aí. E estamos juntos, né? Aquilo que veio para separar, debandar, pelo contrário, nos deu essa possibilidade incrível, maravilhosa de estarmos juntos, né? No Zap, no Messenger, nos comentários. Estamos sempre por aqui. A graça no poder maravilhoso do nosso Deus, Pai das luzes e do Príncipe da paz. Dele? Então é isso. Então, irmãos, eu queria falar hoje o meu pequeno conhecimento, com as minhas palavras assim bem. Sei que tem matérias aí no YouTube que tem muita gente que já conhece, tem muita gente que não. E quem conhece já sabe, se eu ter algum deslize, ou esquecer, ou acrescentar alguma coisa, já vai ver, né? Por essa prosa. E quem não conhece, vai ficar conhecendo um pouquinho, né? Depois, se quiser conhecer mais. Eu sei que ele era muito citado lá no templo, né? Mas pelo que eu conheço, né? Dos digníssimos irmãos e irmãs, né? Nem todos, tá? Quando a gente fala aqui, não é generalizando, tá? Muitos não têm acesso, muitos não gostam de ler, muitos não sabem ler, né? Muitos só gostam de ir lá, ficar ouvindo, né? E é aquela parte que lhe toca, é a sua porção, tá bom? Porque depois vem nos comentários, ai, porque não é isso, ai, porque você falou que isso, porque aquilo. Não, não é todos, não é de maneira nenhuma. Ninguém aqui está falando que no templo só tem gente analfabeta, tola, não, nada disso, irmãos. É que realmente eles foram ensinados, muitos, né? Para não ler isso, para não buscar aquilo, para não ler outras coisas, para isso, para aquilo, e obedeceram. E outros, né, fizeram faculdade, estudaram, tiveram acesso a outras coisas, né, e já sabem dessas coisas, ok? Fui clara? Tá bom? Então, irmãos, é sobre a reforma. Aquelas pessoas que estão indignadas pelos reformadores, pelos que estão gritando, pelos que estão falando sobre a reforma, né, dos templos. E ficam achando que nós somos assim, né? Nossa, as piores espécies que pode ter no mundo. Os desviados, os desigrejados. E que a mão de Deus vai pesar. E que isso e que aquilo. Então, me lembrei, vou falar sobre isso. Martinho Lutero. Muitos de nós ouvimos falar lá no templo sobre ele, né? Todo mundo sabe. Ele fez a reforma. Numa época difícil e complicada, ele sozinho. Não é como agora, né? Claro, a população
multiplicou e muito, então muitos aderiram e muitos estão fazendo realmente, pondo a boca no trombone, né? Então, irmãos, ele era um alemão, né? Lá pelo 1500, 1400 e pouco, e ele estudava direito, queria ser um advogado, mas um dia ele estava numa tempestade muito forte, né? E raios e trovões e aquelas coisas terríveis, né, das tempestades, e caiu um raio próximo a ele, tá? E teria sido, ele teria alcançado este livramento. E por este livramento ele fez uma promessa de que ele ia servir, né, na nossa palavra, né? Ia ser um homem de Deus. E ele estava estudando para ser um advogado, mas esse fato o levou a ser um monge, um sacerdote. E ele não terminou os estudos, entrou para ser monge, né? E lá ele começou a estudar teologia. E, lógico, né? Ele teve conhecimento de que a mãe de todas, né, que vocês sabem, né, a mamãe, a Igreja Católica, a protestante é a filha, né, que foi esse movimento dele, e as netas, os evangélicos de agora, né? Então tem a mãe, a avó e as filhas. Tudo ramificação e tudo saiu de lá, da mãe de todas, né? A origem da igreja. E ele começou a ver coisas muito erradas, né, irmãos? Eles vendiam indulgência, vocês já viram falar sobre isso, né? A pessoa pecava, então eles aproveitavam, né, como hoje, né, do bicho-papão, que a gente sempre fala aqui, amedrontava os fiéis, né? Ah, então você dá tanto que aí teu pecado vai ser livre. E ele se revoltou contra essas práticas, se revoltou. E aí o que aconteceu? Ele traduziu a Bíblia de uma maneira acessível aos fiéis, às pessoas pobres terem acesso, né? As pessoas simples, que eram realmente as vítimas já naquela época daquela, né? Entenderam, né? Então, irmãos, eles aderiram. E ele começou, tem inclusive um filme dele, mas vocês sabem, né? Quando é filme falando de qualquer coisa assim, sobre religião, sobre a igreja, eles dificilmente capricham, não? E no filme ele coloca assim, ele prega na praça, ele começou a pregar, ele começou a falar na linguagem do povo e a verdade, tá bom? E, claro, por causa disso, né, ele foi excomungado. Claro, falou a verdade, bateu de frente, rua, né? Por quê? Porque não falam lá sempre? Ah, porque tem uma laranja podre e estraga toda a caixa. Claro, eles falam isso e os fiéis, né, acreditam. Nossa, é verdade mesmo, né? Se não tirar a laranja podre, vai apodrecer toda a caixa. Mas o sentido não é esse. Não é de maneira alguma. É que se você começar a falar a verdade e mostrar para a pessoa, olha, aquele trecho foi lido assim, mas não é nada disso, você lê o anterior e lê o trecho todo e lê o texto todo, que você vai ver que, né, houve uma pequenina distorção. Isso, irmãos, de maneira alguma anula os fundamentos, né, de Deus. Não anula você saber a verdade, de maneira nenhuma. É como nós agora, nós sabemos, né, no Brasil, terrivelmente, os brasileiros têm muitos direitos que eles desconhecem. Por que que eles desconhecem? Porque eles não querem que eles tenham acesso. Porque se eles souberem de todos os direitos que ele tem, né, valha-me Deus, entendeu? Então, irmãos, ele sozinho, e era um menino jovem, começou com toda essa prática
aos 17 anos, muito estudioso, muito rígida a educação dele, e aconteceu isso, né? Como tudo na vida Deus providencia, né? O pai queria que ele fosse um doutor, mas este fato contribuiu, né, ao chamamento dele, tá bom? Então, o que ele começou a pregar, irmãos? Ele começou a pregar simplesmente a verdade, a fé, e obedecer só às Escrituras, a Cristo, que somente Jesus é a graça, e somente obedecer a Deus. Tirou aqueles medos, né? E ele conseguiu mais ainda, nem tanto porque as pessoas estavam interessadas na reforma religiosa, não. Sabe por quê que ele conseguiu? Porque eles, como hoje, né, os dízimos, as ofertas, né, aquelas coisas todas, era muita coisa. E ele veio, né, e naquele tempo era obrigado mesmo, eles tinham que pagar, né, e o povo era pobre, miserável, né, e ele deu a entender que o povo era pobre e miserável, porque estava sendo, né, entenderam? E o povo se libertou. Do quê? Do bicho-papão. Do bicho-papão. Sabe aquelas histórias? A laranja podre que vai estragar toda a caixa, né? Não põe a mão no ungido de Deus, né? Não pode falar isso, não pode falar aquilo, né? Vocês entenderam? Então, irmãos, é sobre isso que nós estamos aqui fora, né? Nem vamos chegar perto dele, né? Ele foi assim maravilhoso, sozinho, enfrentou uma sociedade, enfrentou um sistema religioso que era o único naquela época, né? Aí depois veio o protestantismo, né? Que antigamente, né? Ah, você é crente, né? Falava, você, eu sou protestante. Os cabelinhos brancos sabem disso, né? Eu sou protestante. Aí agora virou essa avacalhação, né? Ai, quem aceita Jesus, vem aqui na frente. Eu vou aceitar Jesus. Levanta a mãozinha, né? Vocês sabem como que é, né? Aí as atrizes continuam pousando nua para Playboy. Não, mas eu sou evangélica, né? Aí aceita Jesus, mas continua as velhas práticas, né? Porque lá também eles não informam, né? Que você tem que se limpar, se ir limpando. Não é do dia também para a noite. Mas, né? Não continuar com as suas práticas. Se limpar, procurar ser uma pessoa diferente, né? Mas eles também não estão muito preocupados em, né, falar dessas partes, né? Eles querem o quê? Igreja cheia. Igreja cheia, por quê? Porque a igreja realmente ela precisa da receita, né? Claro que tem a parte importante e muito importante, mas hoje também não mais, né? Hoje o presbítero ele também está empenhado e ele também precisa, né, de lutar para ouvir o metal, ele não tem tempo para se consagrar, ele não tem tempo para ficar ali meditando, né? Pedindo. Então, não todos, claro que tem, tá bom? Então, eles precisam cumprir o ritual litúrgico ali. Então, todas elas, né? Cada um tem o seu serviço de culto. Nas outras igrejas, né? As evangélicas, gospels, midiáticas, né? Os louvores, e cantam, as outras dançam, né? Aquelas coisas. E tem ainda, né, umas 3 ou 4, né, que são as centenárias, né, que são um pouquinho mais rígidas, um pouquinho mais, né, e tem o louvor, e tem a pregação, né, então precisa ser cumprido aquilo ali, né. Vamos cantar o louvor, depois vamos pedir a Deus, vamos suplicar, depois vamos
ouvir, né, o sermão para uns, a palavra para o outro, né? E muitas vezes, irmãos, muitas vezes você está ouvindo uma pessoa ali, que ela está ali porque ela tem aquele cargo, né? Muito, muito, muito problemática, né? Que faz um monte de coisas que você nem imagina, né? Mas ele está ali. E eu creio, irmãos, de alma, que ele mesmo, não se sente bem de estar ali, diante de Deus. Eu creio. Só que ele está ali já há tantos anos, né? É o presbítero, é isso, é aquilo, e ele tem que fazer aquele trabalho, né? Eles até falam, um serviço, né? É um serviço. E os fiéis acham que os fiéis, os do banco, né? Nossa, como ele é maravilhoso, como ele é santo, como ele é ungido de Deus, como ele é isto, como ele é aquilo, e como eu sou tão fraco, tão errante. Por quê? Porque ele lá de cima do seu púlpito, do seu posto, dá a entender para os fiéis que ele é assim. Tá bom? E ele não é. Ele é como nós, como qualquer um de nós. Errante, falho, né? Tentando levar a sua cruz, disfarçando aqui, disfarçando ali. Tá bom? Então é isso, irmãos. A reforma que nós estamos aqui no YouTube, não vamos reformar lá. Nós não vamos conseguir. Uma porque hoje não tem mais heróis, vocês repararam? Pode reparar, hoje não tem mais espaço para heróis. Não tem. Você começou a fazer alguma coisa, né, a nível de, pode reparar, em todos os setores. Se alguma pessoa está se sobressaindo, quer na política, quer na vida cultural, intelectual, quer principalmente na vida, né, religiosa, eles sempre dão um jeitinho, acontece alguma coisa, sabe? Um acidente de avião, entenderam? Então, irmãos, vamos ficar nesses fundamentos da graça de Deus. Esta é a nossa reforma. Quem não está lá dentro, quem não estava se sentindo bem e saiu, né? Não se culpe. Continua a mesma coisa. Não importa o que eles pensam. E nós sabemos que aqueles que ainda continuam idolatrando, né? A sigla, o presbítero, entendeu? Não vai ter jeito mesmo. Nós vamos fazer a reforma para nós. Nós somos a igreja aqui, maravilhosa. Por enquanto também, né? Porque daqui a pouco podem ter certeza que eles vão nos calar. Vai chegar o tempo. Tornou fechar, né, os templos, tornou fazer, né, tudo devagarinho, pianinho, pianinho, né? E daqui a pouco, salve-se quem puder. Verdade, tá? Então, irmãos, ó, bandeira hasteada, orar e vigiar sempre. Não é porque não está lá dentro, porque não está cumprindo, né, o culto. O culto pode ser feito sozinho. Continua, se você gosta de alguma música gospel, uma música bonita, né, verdadeira, que tem muitas aí que também falam em Deus, né? Procure estar meditando nas coisas que são. As coisas que são, tá? Dedica alguns minutos, dedica algumas, né, se não puder ser uma hora, alguns minutinhos que for, no silêncio. Não faz mal que tá bagunça, que tá tudo, sabe? Tá tudo igual, irmãos, tudo igual.
Tenho recebido irmãs se queixando que não se conformam do que está acontecendo na família, do que está acontecendo dentro da sua própria casa. Tá tudo igual. A minha também, irmãos. Quem me vê aqui pensa, nossa, ela não tem problemas com nada, nossa, como eu tenho. E eu costumo responder, tanto quando me perguntam, tá tudo bem? Eu falo, está tudo em ordem na desordem. Aquilo que eu sempre falo. Coloca aqui, ó, blinda, blinda. O que eu puder fazer, eu faço. Aquilo que eu não puder fazer, eu deixo na mão de Deus. Já hoje fiz minha oração, já hoje fiquei em silêncio, já hoje meditei em muitas coisas e vou para a lida. Só isso. Não temos mais nada a fazer. Procura se desligar um pouco da televisão. Olha, eu estou falando da televisão, tá vendo? Por causa das notícias que são péssimas, que são horrorosas, que deixa você para baixo, né? A não ser que você está assistindo e aquilo não vai te abalar, tudo bem. Proteja-se, proteja-se, tá? Contra as hostes da maldade. Beleza? Ficamos por aqui, irmãos. Que Deus seja conosco. Ele está em toda parte. Ele está com todos nós. Acredite. Não se culpe. Não tenha remorso. Não tenha dúvidas. Seja um bom exemplo. Dê um bom testemunho. Não revide. Conte até 10. Tá? É isso que, quando nós estamos fazendo isso, irmãos, nós estamos deixando o outro envergonhado. Porque ele vem para nós respondermos, para nós falar uma palavra, né, feia, para nós nos irarmos, para nós perder a comunhão, para eles ficarem rindo da nossa cara, né? Principalmente dentro da nossa família. Ó, Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá força, me dá fé, me dá luz e sabedoria. Não deixa eu me perder de mim mesma. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Amém?